Vamos ler juntos o salmo de campanha da semana? Vamos lá, Salmo 127. Vamos ler os 2 primeiros versículos que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, assim dá ele aos seus amados o sono. Veja bem, nós precisamos entender que Deus quer ser parceiro nosso em todos os nossos projetos, inclusive na nossa alegria, na nossa edificação, no nosso crescimento, no nosso fortalecimento, nas nossas vitórias, nos nossos embates que consequentemente implicam nas vitórias. E assim o texto começa dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Então tudo que você vai fazer no sentido de edificação, seja no sentido físico, seja no sentido emocional, no sentido moral, no sentido educacional, no sentido social, no sentido espiritual. Porque todos nós, como pessoas, estamos trabalhando para cada dia ser melhor, para cada dia ser mais forte, para cada dia ser mais abençoado. Isso pode ser traduzido como edificar. E aí nós vamos nos edificando. Mas não adianta você querer fazer isso sozinho, não. Tem gente que diz: eu sou inteligente, posso fazer. Não, sozinho você não vai a lugar nenhum. Você precisa de Deus. Então, se o Senhor não edificar a sua casa, em vão trabalha você que está edificando. Então, Deus quer ser o seu parceiro. Você coloca o tijolo, Ele coloca a bênção. Você coloca o material, Ele coloca a unção. Você coloca alguma coisa, Ele te dá o que falta. E assim você vai trabalhando e Deus te edificando e você sendo ricamente abençoado por Deus. Vamos para mais 2 versículos do Salmo 127. Leia comigo. A segunda parte deste texto diz assim: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Versículo 4. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Veja que aí o Salmo já caminha para um lado muito importante na vida de cada pessoa, porque todos nós estamos neste mundo com o propósito de perpetuar a nossa existência através dos filhos, os filhos através dos nossos netos e assim por diante. Então é importante entender que começamos pela edificação, mas precisamos de trazer Deus para fazer parte. E os nossos filhos precisam ser orientados na palavra, ensinados na palavra, com os bons exemplos, com as boas atitudes, com a boa maneira de viver que o pai, a mãe devem transmitir para os filhos. Então veja, os filhos são herança do Senhor, são bênção, mas diz também que os filhos são como flechas na mão de um arqueiro. O que o arqueiro faz com a flecha? Ele prepara a flecha e manda através do seu arco a uma certa distância. Depois que ele solta a flecha, ele não consegue mais correr atrás dela e pegar. Ele mandou, ela vai. Mesmo que seja para fazer algum estrago, para fazer o bem ou para fazer o mal, essa flecha vai. Assim é a criação de filhos. Se você não prepara os seus filhos para que eles sejam bons cidadãos, com exemplo de vida e assim por diante, se você não orienta os seus filhos, se você não conduz os seus filhos a Deus, a sua igreja, a palavra de Deus, porque a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar. Ou seja, enquanto você está indo para a igreja, indo para a escola, vivendo a vida, você está transmitindo boas lições para os filhos. Então, olha, nunca minta, porque tem pais que têm a facilidade de mentir e mente na presença dos filhos. Está ensinando o seu filho a mentir. Nunca beba, porque beber uma bebida... Alguém diz: se beber, não dirija, se dirigir, não beba. Não devia nunca beber. Você sabe que a bebida tem trazido tantos prejuízos. E tem pais que, mesmo sabendo disso, bebem perto dos filhos. Aí vocês estão produzindo em casa alcoólatras, ou seja, pessoas que podem se tornar viciadas. Então, nunca fume, nunca beba, nunca xinga, nunca faça o mal, nunca minta, porque os seus filhos vão aprender isso. Então, veja, você está enviando os seus filhos como o arqueiro envia a flecha.
Um dia você vai soltá-los, porque eles vão crescer e cada um vai tomar o seu rumo. E aí que vai fazer a diferença. O que eles aprenderam em casa vai contribuir para que lá eles possam dizer não ao pecado, dizer não ao vício, dizer não ao mal, e assim eles vão receber isso dentro de casa. Último versículo, vamos lá, versículo 5, diz assim: bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos, mas falarão. Olha só, você deve entender que bem-aventurado significa mais do que feliz. Você edificando com Deus, fazendo parte da sua vida. Você criando seus filhos na demonstração do caminho, no caminho do Senhor. Você será bem-aventurado, mais do que feliz, e seus filhos também bem-aventurados e mais do que felizes.